Chegou a tempo, colega jornalista Rabi Ali Kalil, boa noite. Pedro, Paulo Notaro, boa noite. Boa noite a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Começando aqui mais um programa, mais uma semana atrasados, firme de uma correria, me perdoe, sabe que não é do nosso costume. Já te dei uma bronca aqui. Se vocês soubessem o puxão de orelha que eu tomei aqui, Carla Ramaciotti administrando o nosso Instagram. O senhor tá bem, né? Tranquilo, tirando o puxão de orelha, o patrão é bravo, rapaz. Tá tudo tranquilo? Bem, você, quais as novidades? Tudo bom. Pedro, vai sair a mini reforma política De novo. para o ano que vem. Cada eleição um laboratório. Impressionante, né? Impressionante. Então está definido, ficou acertado em Brasília, já foi constituído um grupo de deputados escalado pelo presidente, o Arthur Lira, para fazer o debate. E dentro da reforma política, você sabe como é que é. São várias pautas para discutir, só que algumas é que serão aprovadas. Sim, já está tudo certo combinado. Exato. Mas tem alguns pontos. Qual que é o principal aí dessa mini reforma política? É fazer um combinado até outubro, que obrigatoriamente tem que ser Um ano antes. um ano antes das eleições. Eles querem coincidir a partir, acho que dessa semana, na próxima semana, o pessoal já vai acompanhar, vai voltar à tona o PL das fake news, passado a reforma tributária, passado o arcabouço, agora o PL das fake news, que vai ter também uma regulamentação junto à Justiça Eleitoral para fazer dentro da campanha eleitoral, diminuir as fake news, ter umas punições maiores do que foi, porque nós sabemos a farra que foi das fake news na eleição passada, então eles vão querer controlar isso daqui, eles vão querer fazer esse controle maior. E em termos de eleição, Pedro, qual que é a pauta principal? Eles querem mexer com as federações, né? Os partidos As federados. coligações, na verdade. Que são as coligações. Só que, por exemplo, hoje, em tese, o partido que em todos os municípios tem a maior federação e automaticamente o menor número de candidatos é o PT. E o PT é o principal interessado. É o principal interessado. E agora com a composição com o Centrão, já viram que é possível fazer essa reforma, então já vão pautar agora para setembro e está validado até outubro para valer para o ano que vem. Inclusive, eu falei com uma alta fonte do PT de Guarulhos, ele já me dizia, está sobrando candidato a vereador. Sobrando. Né? Está sobrando. Está sobrando, vai ter briga por legenda, então eles vão acabar... O próprio deputado Alencar, na entrevista aqui, você fez uma pergunta essa, ele mesmo disse que ele conversou com o presidente do PCdoB, também com o presidente do PV, o Zigue-Zague, o Duílio, que é o presidente do PCdoB, para ver como é que vai. Então, qual que é a ideia? A primeira pauta que eles estão discutindo é para ver se os partidos federados, quem está na federação, ele ter um teto de até 120% dos candidatos de número da Câmara Municipal, mais um. Pouco ainda. Ou seja, aqui em Guarulhos, que são 34, 120% mais um, teria aí mais ou menos mais 9. Uhum. Então, 34 mais 9 seriam 43. Eu diria 8. Né? Porque sempre arredondam para cima. Então, 8. Mais um, 9. Isso. Dá 7 e pouco. Então, mais um, 9. Então, 34 mais 9... 43. 43. Então, partidos que são federados teriam direito a lançarem 43 candidatos. Lembrando que 30% do mesmo sexo, ou seja, teoricamente, 30% de mulheres. Então, 43 candidatos, 30%, 4, 8, 12, 13 mulheres. 13 mulheres. 13 mulheres. Que não é fácil, hein? E 30 homens. Aí você já aumentaria um pouco. Não, é para tentar se salvar. Isso é o que está na pauta. Isso está na pauta. Outra pauta dessa mini reforma política, eles estão chamando de mini reforma política. É sempre mini. A grandona vem na outra. É sempre a mini reforma. Qual que é o outro ponto, Pedro? Que eles querem fazer uma fiscalização melhor referente às pesquisas eleitorais. Né? Qual que é a ideia que se discute em Brasília nessa mini reforma política? Né? Que cada instituto teria até um teto para fazer a sua divulgação de pesquisas. Não seria essa aberração que é. Ou seja, é limitar.
por instituto, um número de pesquisas que ela poderia fazer. Não pode fazer diária, por exemplo. Por exemplo, vamos supor que o Datafolha vai fazer na última semana, quer fazer pesquisa todo dia. Né? Ela pode até fazer, só na última semana, porque vai haver um limite aí. Um limite de pesquisa por instituto. Tentaram proibir isso no passado, Jânio contra o Fernando Henrique, a Folha publicou como mapa eleitoral e mapa astral. Isso. Então não dá muito certo. Agora o que precisa fazer é o seguinte, tem muito instituto de pesquisa picareta por aí. Tem um monte. O foco... Tem um monte. O foco, Pedro, dessa ideia é justamente banir esses institutos. O Datafolha, o antigo Ibope, agora não lembro qual é o nome. Bom, deixa eu ver isso aí. Pedro, hoje eu contei a quantidade de semáforos que tem na base aérea, no Cumbica, 26. Para que tudo isso, João Pedro Dias? Você contou da base aérea até Bom Sucesso, é isso? É a João Paulo I? Isso que eu queria saber. De onde até onde? Mas 26 é um número alto em qualquer lugar, hein? 26 semáforos, brincadeira. 18h40, Rabi. Todo semáforo tem um estudo técnico antes, né? Ou deveria ter, né? Mas no caso sempre tem um estudo técnico. O que falta aqui antes. na Timóteo, eu estou cansado de andar e parar. Tem que ter uma onda verde, né? Eu sempre digo que o semáforo da Avenida Paulista são os principais, é o exemplo. Você vai a 50 por hora, você anda tudo. Você vai embora, você pega o chamado inteligente, né? Que ele vai embora. Rabi, como estão os partidos na cidade? Qual vai ser o critério para ter legenda, Milton? O critério dentro do partido? Você sabe que... Depende de quem tiver voto testado, né, Rabi? Sim. Já tem vantagem, né? Vamos supor, eu fui candidato e já tive 1000 votos. Já tem um handicap. Já sai na frente. Já sai na frente. Inclusive, se discute também dentro dessa... A boa pergunta, ele fez 2 perguntas. Na segunda, de critério, tem uma pauta nessa mini-reforma também, Pedro? Que eu acho difícil isso daí passar, mas... Está na pauta. Se você pegar a pauta da mini-reforma política, está lá. Que é a obrigatoriedade de um curso, mesmo que remoto, de 160 horas sobre política para a pessoa poder estar habilitada para participar da convenção. Fala sério. Curso... Tem vereador que não passa, né? Não, mas vereador já com mandato? Não faz isso não, pô. Tem vereador que não passa. Você vai dizer que não? Para. Então, mas aí vai ter que fazer. Só se lá... Como é que é o curso? Fala aí pra mim. 160 horas. Né? 160 horas, um curso de política. Para ele estar habilitado... Mas vai ter um exame? Para poder... Não vai ter exame, então tá bom. Poderia ser até remoto. Isso me lembrou uma vez que eu fui renovar minha carteira, tinha que fazer um monte de teste, né? Aí todo mundo morria de medo daquilo, queria achar uma solução por fora, sabe? Vamos lá fazer. Mas era aquela pergunta assim, o sinal vermelho significa o quê? Para você acelerar, para você pensar ou para você parar o veículo? Pelo amor de Deus. Estou falando. Entendeu? Entendi. Mas o pessoal morre de medo. Né? E existe também, eles chamam lá, um curso é chamado, está sendo chamado de educação política. Eu me lembro uma vez que um juiz eleitoral aqui fez provinha de alfabetização. Muitos desistiram. Sim. Tem alguns candidatos que colocam lá comprovante de escolaridade, a carteira de motorista. Sim. Entendi. Sim. Um detalhe interessante, Pedro, qual que seria um outro ponto que eles querem discutir, que é para agora que eles têm que fazer isso, é nessa eleição que poderia ter essa mudança, são as cidades que teriam o segundo turno. Hoje são cidades acima de 200 mil eleitores. Ainda? Eles querem, a ideia é que baixam esse número para 100 mil eleitores, tá? Cidades com mais de 100 mil eleitores teriam direito à disputa de segundo turno. Por que eles estão dizendo isso? Porque hoje, acredite, sabe quantas cidades tem no Brasil inteiro com segundo turno? Não. 96. Só? É muito pouco. Muito pouco.
É muito pouco. São 96. Isso corresponde a 1,80% do eleitorado nacional, do eleitorado brasileiro. Então é muito pouco. É muito pouco. Então há uma ideia de que se possa fazer. Claro que esse número, como não entra para governador e nem para presidente, 100 mil eleitores, 200 mil eleitores, então seria mais para a questão municipal. O segundo turno surgiu em função de Paulo Maluf na capital, né? Sim. Porque o Paulo Maluf ganhava as eleições aqui em São Paulo no primeiro turno. Mas aí inventaram o segundo turno para ele perder. Exatamente. Então, assim, eu acho que seria... Quando ganhou a Erundina também no primeiro turno, lembra? 88. 88 ela ganhou no primeiro turno, porque perderia no segundo. Perderia no segundo. E aí 92 foi quando ele ganhou. Aí em 96 ele não tinha direito à reeleição. Lançou o Pita, porque a reeleição, para quem não sabe, ela começou só em 1998. O Papoto foi a reeleição do Tomeu e o Pita foi a reeleição do Maluf. Exato. E eu me lembro que o Maluf fez algumas coisas naquela época, ele foi chamado de louco, né? O Maluf falou que ia proibir fumar em bares e restaurantes, lembra disso? E os jornalistas criticavam ele. Foi, tem. Temos vídeo na Roda Viva. Roda Viva. Na Roda Viva tem entrevista. E outra coisa, além de cigarro em ambiente fechado, o que ele criou a obrigatoriedade aqui na cidade de São Paulo, o uso do cinto de segurança. Foi ele. Ele obrigou. E eu me lembro quando o prefeito Jânio Quadros falou que ia reativar a GCM. Foi ele. Foi. E hoje é uma realidade no Brasil, né? Inclusive, você acredita, Pedro, essa passagem que eu tive na Prefeitura de São Paulo, nos últimos 5 anos, você acredita que tem bairros da capital que eles chamam ainda o Guarda do Jânio? É mesmo? Tem um nome chamado Guarda do Jânio. Era a Guarda Civil. O Guarda do Jânio. Existem bairros da capital que chamam, é como se fosse Guarulhos aqui. Você vai em alguns bairros mais distantes do centro, você escuta guarulhense falar assim, hoje eu vou para Guarulhos. Sim, isso é bom. Né? Você já ouviu isso? As pessoas que nos acompanham podem saber disso daí. Vamos responder lá, como é que é? Deninho Siqueira. Pedro Rabido, os vereadores que lançarão seus sucessores, quem tem mais chance de eleger? Tiago Surfista, Lucas Sanches, Luiz da Sede. Luiz da Sede também vai lançar sucessor? O genro dele. Sério? É o Éder. Não sabia dessa, não. O Éder. Eu posso responder essa pergunta do Deninho? Por favor, quero ouvir tua resposta. Eu acho que os 3 têm chance. O Lucas vai lançar quem? O Kaique Marcatti? É o Kaique, é um combinado que eles têm. E o Thiago é o Caissara, é isso? O Caissara. E o seu Luiz que vai lançar o genro? O genro é o Éder. Qual é? Ele lá da região também? Pimentas? Mas dependendo da região dele, o time, o grupo do Luiz da Sede, ele é grande. Assim como o time do Lucas Sanches tem totais condições de fazer o vereador e o Tiago Surfista também. Eu não tenho dúvida na eleição de nenhum dos 3. Eu só não entendi até agora o Tiago Surfista. Ele vai lançar um candidato e ele vai fazer o que da vida? Pode estar pleiteando uma vice. Você troca um mandato de vereador por uma possibilidade? Nunca vi. Mas ele tem um acordo com o Caissara, ele tem um acordo com o Caissara, e dentro desse acordo aí está lá o mandato. Por melhor que seja o acordo, o mandato é melhor. Não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Não estou entendendo o surfista. A não ser que, pode ser, sabe qual pode ser o plano do surfista? Ele pode estar acreditando que elege a si mesmo e um indicado, só se for esse o plano dele. Porque eu não troco, isso é trocar um cavalo por um porco, hein? Trocar um mandato. Hein? Assim, tem que ver. Eu não estava nessa mesa aí na hora do combinado, mas se o cara ter esse combinado, ele vai ter que. Ele vai cumprir. Eu sei, por exemplo, do Lucas. O Lucas ele deixa muito claro isso, ele tem esse acordo, esse combinado com o Kaique, e ele vai apoiar o Kaique para vereador. Mas o Kaique está apostando no mínimo na prefeitura ou para deputado. Está na cara. Sim. Não, o Kaique não. O Lucas. O Lucas. Perdão, confundi. O Lucas. O Lucas. É que são parecidos os dois, né? Você olhar os dois assim na rede social, são parecidos, rapaz. São parecidos, o bigodinho do Lucas. Eu não sei se ele tá de bigodinho agora, mas tá bonitinho, tá bonitinho. Pô, obrigado pelo almoço, viu? Obrigado pelo almoço.
Não fui eu que paguei. Eu paguei a parte, né? Você pagou um pedacinho. Eu tentei pagar. O da Foi agradável, sobremesa, os da sobremesa em dia. Vou até 4 horas da tarde conversando. Olha, meu mãe, mas haja conversa, hein? Eu comi 2 abacaxi. Meu Deus. Gostou do almoço? Muito bom. Muito agradável. Foi né? bom, foi bacana, foi bom, foi mais saudável. Saudável, você dizer assim, foi um almoço saudável. O Pedro ficou abismado com tamanha intimidade. Eu descobri coisas de 2016, Carla, que nem eu sabia. Depois te conto as fofocas. Boa noite. Pastor Anistal também lança sucessor? Não. Anderson Rodrigues, não. Quem que seria o sucessor? É o Anderson que foi assessor do Jesus? É. Foi. O Anderson. Quem que seria o nome do sucessor aí? Só se for o Anderson. Não, não é não. Acho que é um pastor, se eu não me engano. Não sei, não quero cometer injustiça aqui, salvo engano, se eu não me engano é chefe de gabinete. Seria um pastor aí referente ao pastor Anistaldo. Mas eu não vejo o pastor Anistaldo abrindo... Também não, fora do páreo. Eu não vejo. Eu não vejo. O Anistaldo não vai ser o candidato a vice da máquina. Pronto, falei. Não vai ser. Embora muitos queiram, não vai ser. Volta ali, produção, a pergunta anterior, por favor. Janete, lá do São João, obrigado. É um absurdo o vereador ser eleito e virar secretário. O Milton Júnior é meio novato na política ainda. Mas eu vou te falar uma coisa, Milton. Antigamente, todo mundo queria ser secretário, sabe para quê? Para ser eleito vereador. Agora não, tem muita gente que quer ser eleito vereador para virar secretário. Inverteu? Inverteu. É muito melhor ser secretário do que vereador. Por incrível que pareça. É que, na verdade, se você for falar na prática, por que isso daí, né? Porque se você falar, são limites, né? Você ser secretário, você está no executivo, você executa. Você, vereador legislando, você vai pedir para o secretário para executar uma demanda. E o povo não entende, né? Isso você como secretário, você vai lá e executa. E determina. Você vai lá e executa. Por quê? Porque você está no executivo, o vereador não executa. O vereador, ele é o intermediário da população com o poder público, né? Agora, o melhor cenário é o vereador secretário. E aí para o prefeito demitido. Esse é o melhor cenário. É o surfista hoje. O Thiago, se eu não me engano, é o único. Acho que é o único. É o único vereador que está licenciado, que está lá. Tem o Jesus, que é vice-prefeito e secretário. Vice-prefeito, mas você vê, mas tem voto na Câmara, a esposa é vereadora. Então, e o surfista tem uma secretaria muito melhor. Você vê. Aliás, você se lembra que essa secretaria era para o Jesus, né? Do meio ambiente? Eu acho que no primeiro mandato. Então, no primeiro mandato. No primeiro mandato. Então, e agora que ele é vice-prefeito? 2016, agora em 2017. 2017, sobre a eleição de 2016, mas 2020... E agora que ele é vice-prefeito, não conseguiu. Eu acho que ele era, se eu não me engano, quando o Guti queria ele como secretário do meio ambiente, ele era do Democratas. Ele foi reeleito pelo Democratas lá, no DEM, junto na chapa do Eli Correia majoritário. Né? E mesmo assim o Guti foi lá e fez aquele convite para ele. Naquela época interessava a aproximação, né? Sim. Se aproximou tanto que foi isso. Aproximou muito. O que você está querendo Aproximou dizer? muito. Virou vice-prefeito. Aproximou muito. Eles sempre tiveram um bom relacionamento. O professor Jesus e o Guti, eles foram vereadores juntos. Nós temos uma novidade, hein? Já viu o vereador virar secretário para o suplente assumir? Sim. Isso é básico, isso é óbvio. Isso é comum o partido político fazer isso. Foi o Gilvão Passos, o Celestino virou líder do governo. Isso é comum. Foi. Lembrando que o suplente que está em exercício hoje é o Alexandre Dentista, que está na vaga do surfista. Né? Que está na vaga do Thiago Surfista. O doutor Alexandre Dentista, você vê como são as coisas, né, Pedro? Eu vou fazer até uma observação. Por exemplo, ele teve, acho que, 4.300 votos na última eleição. Bem votado. O doutor Alexandre. Com mandato, com tudo. Só que hoje, por exemplo, eu quero o Alexandre Dentista na minha chapa. Com todo respeito ao doutor Alexandre, com todo respeito, um baita de
de um cara que eu respeito, admiro, gosto muito dele, né? O doutor Alexandre Dentista, ele não vai repetir essa votação, porque ele teve 4 e pouco com a estrutura de gabinete. Com a estrutura de gabinete, com toda a equipe, o time inteiro, tinha 30 pessoas lá trabalhando para ele. Hoje ele não tem. Então, hoje, a votação dele não vai repetir. O doutor Alexandre Dentista, ele é um vereador que vai para a sua reeleição, tentar a reeleição, um novo mandato seu, titular, que ele vai brigar na casa dos 3 mil. Eu queria o Alexandre Dentista na minha chapa. Porque ele vai estar brigando lá na casa dos 3 mil, só para o pessoal fazer essa conta. O Anderson Rodrigues não tem um nome certo ainda da sucessão do vereador Enistaldo. A meu ver, quem conseguir compor o pastor Enistaldo como vice, leva a maior força evangélica de Guarulhos. Em continuação, produção? Deve ser evangélica de Guarulhos. De nós, não é de nós. De Guarulhos. De Guarulhos. Ah, bom. Da nossa Guarulhos, que ele estava dizendo. De nossa Guarulhos. Da nossa Guarulhos. Eu acho, mas aí ele já não ter o nome para a sucessão, porque veja bem, os 3 que foi citado pelo ouvinte aí, que farão, que não serão candidatos, que vai ser lá o Lucas, o Tiago e o Luiz da Sede, né? Eles já definiram. Então, acredito. Então, o Luiz da Sede não é candidato? É o que se comenta. É o que se comenta. Mas eu acho que ele ali é bom de voto. É bom de voto. Vereador mais votado da cidade. Eu acho que o vice do americano vai ser o Gilvan. Evangélico. Muitos vereadores não irão ter a mesma quantidade de votos. Você se engana, Milton. Você se engana muito. O Milton, ele parece aquele cara. Eu acredito, olha, eu estou para te falar que deve ter pela mudança da regra, e dirigentes partidários, eles têm que entender essa mudança. E vai. Né? Partido, você que é candidato a vereador, você que vai disputar a cadeira do ano que vem, tá registrado aqui, você vai buscar esse programa no YouTube, na plataforma lá que você vai achar. Partido que limitar o número de votos, vão morrer na praia. Vai morrer na praia, por quê? Porque os partidos que já terão vereadores, mudou a regra do jogo. Você vai para a sobra, você vai para a repescagem, vai sobrar cadeira. O partido que não tiver esses puxadores de voto, vão sofrer, vai ralar. Não estou dizendo que não vão eleger vereador, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que vai ser mais difícil de você chegar lá no limite de 2 mil votos. Eles estão na fórmula antiga ainda de pegar tudo, só candidato 1.000, 2.000 votos. Vai morrer na praia. Então. Olha, nós tivemos já na última, que estava um pouco diferente da regra de hoje, mas um pouquinho diferente, o PRTB. O PRTB colocou lá, limitou lá 2.500 votos, todo mundo caiu. Todo mundo caiu. O que surpreendeu lá foi o Biriba, que não fez os 10% e ficou de fora. Então, tem que tomar muito cuidado. E agora é 20, né? Você pega lá o PSL na última eleição. O Antônio Patrício foi o mais votado e não fez quociente eleitoral. Ele teve 2.400 votos. Ele fez 2.400. Você pega o próprio Democratas, que hoje é a União Brasil, só fez o Laércio Sandes. Né? E detalhe, teve 2 caras lá, 2 candidatos lá de 2.000, o Laércio com mais de 3.000 votos e os demais 2.800, 2.200. Quantos por cento a Câmara vai renovar? O Guilherme Tassoli, a média histórica é 40%, né? 60% de renovação, de reeleição e 40% de renovação. Se renovarem 40%, vai ser muito esse ano. É muito mesmo. Eu acredito que vai ser muito. Candidatos que não tiveram 4.000 votos estão fora do páreo? Não necessariamente, Maurício Ribeiro, mas... Eu acredito 3.000. 3.000. Também ia falar 3.000 votos. Quem não tiver... Para ganhar a eleição ano que vem, vai ter que bater 3.000. Agora, o cara que teve 1.600 votos, 1.800, ele está no páreo. Por quê? Por que está no páreo? Ele está no páreo porque o eleitorado vai sobrar para ele, porque ele teve 1.600 votos num universo de 1.200 concorrentes, e agora terão aí em torno de 600, 700 candidatos, um número menor, a probabilidade de ele ter mais votos é automático. Quem vai substituir o Anistaldo será o Samuel Vasconcelos, Nonato Nepomuceno? Não. Duvido. Não.
Aliás, o Podemos já está ficando meio isolado, né? Quem? Podemos. Rapaz, falando, o Podemos, João Darcio, secretário de Habitação, eu queria saber do João Darcio, como que ele ficou? Ou como ele vai ficar, né? Como que ele vai ficar? Se ele vai continuar no Podemos, porque na executiva, que eu observei lá, ele não está na executiva, não mobiliza, não aceitam ex-vereadores. Não aceitam? Não aceitaram. Não aceitaram. Foi acordado isso. O Oliveira falou para mim. Foi acordado isso daí. Ex-vereador, não é? Ex-vererador não. Nem vereador, nem ex-vereador. Que critério é esse? Né? Não sei. Aqui, Critério? Acabou o horário. Já? Ficou atrasado? Porra, Tá bom? mas de novo. De novo. Não perdoa, não. Não, obrigado, então. Tchau, pessoal. Obrigado pela audiência.